Está no ar para conversar com a gente, professor doutor Marcelo Valho, advogado especializado em Direito dos Vulneráveis. Acertei o sobrenome, doutor? Acertou, César. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, como é que vai? Direito dos Vulneráveis. O que a gente pode falar sobre essa especialidade? Porque no momento nós temos muitos vulneráveis no Brasil, a verdade é essa. Então, tem alguns vulneráveis que já a própria lei os define, mas também o momento faz com que algumas pessoas também se transformem em vulneráveis, né? Sim. Então, o que a lei fala, podemos falar aqui, apontar pessoas com deficiência, idosos, crianças, indígenas, só que aqui no momento de pandemia, isso se amplia e nós podemos falar aqui também, em algumas situações, até as empresas estão vulneráveis. Sem dúvida, sem dúvida. A gente está vivendo um número que é alarmante de uma síndrome chamada de Síndrome de Burnout, que é um distúrbio emocional de exaustão, extrema, estresse, esgotamento físico resultante do trabalho, né? E como é que a gente pode ver isso? Até que ponto a gente pode relacionar isso e tentar compreender o que está passando a população? Eu não conheço ninguém que não esteja muito preocupado com esse futuro aí que tá se aproximando. A pressão nesse momento, a cobrança, o medo da perda do emprego está gerando, né, sintomas que caracterizam uma pessoa com síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um esgotamento profissional, tá? Ele é um estresse assim, extremo, crônico, em razão de sobrecarga, excesso de trabalho, ou decorrente de ambiente com uma cobrança excessiva, desproporcional, quando há uma carga de volume de trabalho muito alta, uma pressão constante desproporcional, quando o empregador, aí nesse caso, ele ultrapassa as forças de cobrança junto ao empregado. E aí podem gerar certos sintomas aqui junto à pessoa. E o burnout, ele não se caracteriza através de um único sintoma. São vários sintomas somados que caracterizam, né, essa síndrome. Aqui eu posso dizer cansaço excessivo, dor de cabeça. Mas isso é relativo com o quê? Com a própria relação do trabalho ou com essa questão envolvendo o fato de não entender o futuro? Não, é com relação ao trabalho. Então, são atos decorrentes do trabalho. É inerente ao trabalho essa síndrome. Ela é relacionada direto ao trabalho. Porque o que a gente está vivendo? A gente está vivendo uma questão emocional hoje, né? Uhum. Mas a síndrome de burnout, ela é exclusivamente decorrente do trabalho, porque pode gerar uma depressão muito mais profunda do que nós estamos acostumados a estudar, pode gerar vários sintomas emocionais, uma ansiedade enorme, irritabilidade, preocupação constante, sentimento de incapacidade. A pessoa simplesmente, ela começa a queimar. Burnout significa queimar algo até o fim. Sim. E o que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Bom, aí é uma situação que o empregador, ele tem o seu poder diretivo, né? Que é aquele poder em que ele determina ordens aos seus empregados, só que esse poder, ele é limitado, ele tem que ser razoável. A partir do momento que ele ultrapassa esse poder e começa a praticar atos desproporcionais junto ao seu empregado, aí ele pode, aquele ato lícito, ele pode se transformar em ato ilícito. Então o empregador, ele tem que ficar na sua situação e no seu poder de uma forma razoável, respeitosa, para não gerar tais sintomas. Sim. E isso cria tem alguma, enfim, alguma relação jurídica que possa ser feita com relação a esses casos? Sim. A síndrome de burnout, ela é equiparada a uma doença laboral, a uma doença do trabalho. Então, se a pessoa está constatada com a CID-10 C73, que é a da síndrome de burnout, através de atestado, dependendo do número de dias de afastamento, ela pode ficar afastada junto ao INSS, e aí é possível também essa pessoa ter estabilidade no emprego, pode também judicialmente, numa situação bem extrema, propor uma ação de indenização por danos materiais, danos morais,
pedir pensão mensal vitalícia, mas tudo isso vai depender do grau de incapacidade dessa pessoa decorrente da síndrome de burnout. A gente tem, eu estou lendo aqui uma pesquisa sobre isso, aqui enquanto o senhor respondia essa pergunta, e nós temos pesquisas que demonstram um crescimento muito grande nesta síndrome nesses últimos meses. Aqui, e inclusive aqui se refere à pressão no home office, incertezas com o futuro e medo de demissão. Existe uma espécie de um dano moral aí? Seria isso? O dano moral ele pode ser configurado. Mas o principal é que a pessoa fica incapacitada para o trabalho. E essa incapacidade que gera o direito para essa pessoa. A incapacidade completa para o trabalho. Em cima isso, ela pode também ser em parte, César. Ela pode ser parcial também. É mesmo. Isso nós já temos números até do judiciário disso? Números importantes assim ou ainda não? Olha, é muito tímido ainda, junto ao Poder Judiciário, o pleito, né, de indenizações. Mas eu fiz uma pesquisa decorrente do meu doutorado, que gerou um livro sobre esse tema, e eu observo que ainda nós estamos engatinhando do Poder Judiciário. Só que nós já temos várias decisões a favor dos empregados, que desde que haja configuração médica para tanto, quando há um laudo decorrente de uma perícia que mostre que há essa doença com o trabalhador e relacionada ao trabalho, o nexo causal. Que interessante isso, que interessante. Qual é essa publicação? Onde é que a gente pode procurar para tentar mais informações sobre o burnout, que eu não conheci exatamente esse termo, e também, mais do que isso, sobre essa especialidade, né? Essa especialidade que é tão interessante. Aí o senhor que é doutor nessa questão. Então, eu faz 1 ano e meio que eu lancei esse meu último livro, chama-se Síndrome de Burnout e a Responsabilidade do Empregador. É um livro da editora LTR, e aqui eu falo a respeito de tudo que é relacionado ao burnout, conceito. Eu falo também sobre os tipos de responsabilidade que nós podemos aqui levantar. Falo também do nexo de causalidade, falo o que é o burnout, falo também se o burnout ele pode decorrer de uma relação não laboral, eu digo de uma relação entre prestador de serviço e tomador de serviço. Então isso é bem aprofundado nessa minha obra. A gente fala dos vulneráveis, a gente está vivendo não sei se tem relação com isso ou não, mas a gente está vivendo uma pressão muito grande com os profissionais de saúde, né? Isso, exato. Eu fiz uma pesquisa, desculpa te interromper. Pois não. Eu fiz uma pesquisa junto aos profissionais da saúde na Itália. E o número de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, com burnout configurado na Itália é enorme. Que interessante. Porque, na verdade, agora, lendo até em cima dessa leitura que o senhor fez dos casos, a gente vai ver que isso se enquadra muito, porque esse profissional nenhum está sofrendo mais pressão do que ele, né? Sim, tanto o medo de perder o emprego, tanto a pressão para ter um desempenho adequado e fazer com que aquela pessoa não tenha mais o vírus, e também um enorme medo de contrair o vírus. Claro, pensei nesse aspecto, pensei do ponto de vista de saúde. As atividades de risco, né? Muitas atividades têm mais risco que outras. As atividades de risco, elas têm uma predisposição maior ao burnout? Algumas atividades têm, né? Então, algumas aqui na pesquisa que eu levantei, nós podemos apontar advogados, juízes, médicos, enfermeiros, professores. Hoje, eu posso alertar que hoje os professores também estão sendo afetados com a síndrome de burnout diretamente. Eles não estavam acostumados a ministrar aulas online, e a pressão é enorme, né? Porque eles tiveram que se adaptar rapidamente a esse tipo de aula, e muitos não se adaptaram, muitos ainda estão se adaptando. A pressão é enorme por parte das escolas e universidades para que esse serviço seja prestado, que se evite, né, a evasão escolar, se evite também que
os alunos deixem de pagar, né, as mensalidades, e isso vai tudo para cima do professor, porque ele é a linha de frente de atendimento, né? Interessante mesmo. Vivendo e aprendendo, síndrome de burnout. Eu estava até em francês a minha síndrome aqui, mas eu estava Mas você errado. falou certo. Eu falei em francês certo. é bordão mesmo. Eu imaginei que pudesse ser em francês, porque normalmente essas síndromes são mais europeias, né? Mas a gente também americanizou ela, mas não tem problema. A questão é, vivendo e aprendendo, essa é uma situação que me parece interessante, porque a gente, de fato, doutor, eu estou encantado com a sua manifestação aqui no 90 Minutos, exatamente por isso, porque quando a gente entende essas situações, a gente muitas vezes não entra para a especificidade delas. E quando o senhor começou a relatar ali, eu disse, mas tem muitas atividades que de fato estão sendo muito expostas, né? Muito expostas. Essa pesquisa que o senhor faz com os profissionais de saúde na Itália, ela vai se aplicar aqui no Brasil de forma importante, né? E vai servir de prova emprestada, eu digo, perante o Poder Judiciário, independentemente de ser um outro tipo de direito, ser provas, né, internacionais, isso vai servir de parâmetro para algumas decisões. Sim, eu acho que sim. E quando é que, dentro disso, a gente já falou sobre a demanda no judiciário, mas o entendimento disso hoje é fácil ou a gente precisa ainda ter que explicar, até mesmo como o senhor me explicou aqui, já existe o entendimento das pessoas com relação a essa síndrome ou não? Não. Há um grande desconhecimento ainda da síndrome de burnout. E as pessoas, mesmo tendo sintomas, elas acabam não configurando a síndrome. Os médicos ainda estão estudando, se inteirando do que é essa síndrome de burnout. Hoje, ela está classificada como CID-10 E73, mas ela entrará efetivamente nesse cadastro, né, como uma doença efetivamente decorrente do trabalho a partir de 2022. Será uma CID-11. Ou seja, nós estamos ainda no princípio. Professor doutor Marcelo Valho, advogado especialista em direitos vulneráveis, muito obrigado pela sua aula aqui no 90 Minutos, obrigado mesmo, muito legal, vivendo e aprendendo sobre hoje a síndrome de burnout. Muito obrigado, doutor, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no 90 Minutos. Eu que agradeço, César, agradeço a oportunidade, fico à disposição, aqueles que quiserem entrar em contato comigo, tem meu Instagram, que é Prof. Marcelo Valho. Lá tem muita coisa sobre burnout, sobre outras matérias dos vulneráveis, para aquelas pessoas que têm que ser tuteladas, protegidas. Essa é a minha linha de pesquisa, a minha linha de estudo. Muito legal. Prof. Marcelo Valho no Instagram, vale a pena para a gente conhecer um pouco mais também dessas situações.